Boa noite a todos, paz seja convosco. Estamos aqui para iniciar nossa cela desta semana e que Deus possa falar a cada coração em nome de Jesus. Eu vou estar lendo um texto que se encontra no livro de Filemon, capítulo 1, versículo de 8 a 11, que nos diz assim: Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança, para te mandar o que convém, todavia peço-te, antes por amor, eu tal como Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo foi-te inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu te tornei a enviar. Amém? Antes de começar essa mensagem, eu vi uma frase que diz assim: a obediência é a chave do sucesso. E nessa noite nós vamos falar sobre obediência e, como eu disse agora há pouco, que Deus possa falar no nosso coração. Amém? A carta do apóstolo Paulo a Filemon ela é extremamente pequena. É um capítulo com 25 versículos, mas ela é muito rica em seu conteúdo. E o apóstolo Paulo, ele usa mais da metade desta carta para falar de um homem, um servo chamado Onésimo. Então eu aprendo aí que é o seguinte: a obediência faz com que as pessoas investem tempo em você. A obediência faz com que as pessoas tenham boas recomendações ao nosso respeito. Por isso é de grande importância a obediência. Nós vamos ver nessa mensagem o quão grande é importante a obediência em nossa vida. A obediência ela fecha as portas do inferno e abre a janela do céu para as nossas vidas. No versículo 11, o Paulo diz que no outro tempo, Onésimo era inútil, mas agora útil, tanto para Filemon como para Paulo. Quer dizer que a palavra inútil, olha o significado da palavra inútil: uma pessoa infrutífera, sem valia, sem serventia alguma. Isso porque o servo Onésimo, no outro tempo, era desobediente. Ele saiu da cidade de Colossos de uma forma e agora está voltando de outra. Ele saiu de Colossos desobediente e agora está voltando um servo obediente. Isso porque ele teve um verdadeiro encontro com Jesus através do apóstolo Paulo, ainda que fosse na prisão. Eu aprendo que todos nós precisamos ter um verdadeiro encontro com Jesus para nos tornarmos pessoas obedientes. Precisamos ter um verdadeiro encontro com Jesus para termos atitudes louváveis e uma dessas atitudes é a obediência. Outra coisa que eu aprendo é que uma vez que nós tenhamos um encontro com Jesus, somos transformados, nós precisamos fazer como Paulo fazia: deixar Deus nos usar, permitir que Deus nos use, para que outras pessoas, assim como Onésimo teve um encontro com Jesus através de Paulo, nós precisamos permitir que outras pessoas, através de nós, tenham um verdadeiro encontro com Jesus. Amém? Assim como Onésimo teve um encontro com Jesus e se tornou um servo obediente, nós também precisamos. Talvez em outro tempo nós aprendemos e praticamos a obediência, mas agora que nós nos tornamos servos de Deus, agora que nós tivemos um encontro com Jesus, nós precisamos praticar a obediência. E a obediência, para quem não sabe, ela é um dos princípios do reino de Deus. Em Efésios, depois vocês podem estar lendo, lá no livro de Efésios, no capítulo 6:1, a palavra pede: filhos, seja obediente aos pais. No versículo 6:5, a palavra pede que nós sejamos obedientes aos nossos senhores, ou seja, aos nossos patrão. Em Efésios 5:22 e 23, pede para que as esposas sejam obedientes aos maridos. Lá em Hebreus 13:17, pede para que nós sejamos obedientes aos nossos pastores.
Então, irmãos, nós precisamos ser obedientes aos nossos líderes na igreja, nós precisamos ser obedientes aos pais, obediente ao pastor, as esposas, obediente aos maridos, que é a cabeça da casa, que é o cabeça da casa, e tanto o marido como a esposa devem ser obedientes às regras do casamento, mas nós precisamos ser obedientes principalmente à palavra de Deus. Precisamos ser obedientes principalmente a Deus. Amém? Deus preza muito, mas muito pela obediência. A gente percebe que desde o início Deus ele pede e espera obediência. Quando a gente vai ali no livro de Gênesis, no capítulo 2, versos 16 e 17, a palavra de Deus diz que Deus disse ao homem: olha, você pode comer livremente de todas as árvores do jardim, só não comerás de tal árvore, a árvore do conhecimento, o conhecimento do bem e do mal, desta você não comerás. Quando Deus disse isso a Adão, Deus esperava a obediência. Mas o que acontece? Desde o início, quando a gente olhando esse texto, a gente aprende que desde o início, Deus deixa duas escolhas para fazermos. Ele mostra que nós temos duas opções de escolha. Uma delas é o caminho da obediência, que é um caminho de refrigério, de paz, um caminho de proteção, cuidado do Pai, ou seja, um caminho que leva ao paraíso. Mas também tem o caminho da desobediência, que é um caminho árduo e sofrido. Olha o que aconteceu com Adão. Enquanto ele andava no caminho da obediência, ele estava no paraíso, tinha de tudo. Depois que ele foi para o caminho da desobediência, a Bíblia fala que para ele viver agora tinha que ter uma vida árdua, uma vida sofrida. Então nós precisamos fazer essa escolha que é o caminho da obediência. Amém? A desobediência sempre é mais cara que a obediência. E é verdade, irmãos. Adão e Eva, eles escolheram o caminho da desobediência e tiveram as suas consequências. Ainda hoje, nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Ou nós seguimos o caminho da obediência, ou seguimos o caminho da desobediência, mas as consequências vêm. Abraão, o pai da fé, ele andou por esses dois caminhos. Como assim? Abraão, o pai da fé, ele era uma pessoa obediente a Deus, mas em um certo momento, em um certo descuido, ele trilhou um pouquinho pelo caminho da desobediência, porque assim como Adão ouviu a voz de Eva, Abraão ouviu a voz de Sara, e quando Sara disse para ele deitar com Agar egípcia e ter um filho, e foi o que ele fez. Ele deitou com Agar e teve um filho com Agar egípcia, que foi o Ismael. Mas Deus já tinha prometido que ele ia ser pai de nações, que tinha muitas bênçãos para ele, mas por um certo momento, por um certo descuido, ele ouviu a voz de Sara e desobedeceu ao Senhor. O que aconteceu? Aquele filho trouxe muitas dores, aquela desobediência trouxe muitas dores, muito sofrimento, muitos problemas para a família. Quem conhece esse texto sabe que ali teve brigas, teve confusão por causa daquela desobediência. A desobediência de Abraão trouxe muitas dores. Lá no livro de Isaías, no capítulo 1, versículo 19, um versículo que todos nós conhecemos, onde a palavra de Deus diz: se obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Não é verdade? Então nós precisamos obedecer a Deus. Deus tem muitas bênçãos para a nossa vida. Deus tem muitas promessas. Segundo os historiadores, a Bíblia contém 8.000 promessas para mim e para você, 5.000 promessas no Antigo Testamento e 3.000 promessas no Novo Testamento. Tem promessa para nós ali, mas nós precisamos trilhar o caminho da obediência. E voltando a falar de Abraão, ele teve um momento de descuido, desobedeceu, mas ele aprendeu com seu erro. E em um certo momento ele teve oportunidade para consertar esse erro, e ele obedeceu ao Senhor, voltou ao caminho da obediência e foi grandemente abençoado, e a ponto de ser chamado pai da fé.
quando Deus pede a Abraão, vai ali lá no Monte Moriá e sacrifica o teu único filho, o seu filho que você tanto ama, Isaac. E Abraão obedeceu sem reclamar. E aí ele foi chamado pai da fé e foi grandemente abençoado por voltar a tornar o caminho da obediência. Amém, irmãos? Nós precisamos ser obedientes ao Senhor. A desobediência produz derrota, mas a obediência gera bênção e vitória. O apóstolo Tiago, na sua carta, a carta do apóstolo Tiago, ele diz assim no capítulo 1, versículo 22, seja praticante da palavra e não somente ouvinte. Por que estou dizendo isso? Porque lá no livro de Jeremias tem um relato de um rei, o rei Zedequias, rei de Judá. Ele gostava de ouvir o profeta Jeremias falar. O profeta Jeremias vinha profetizar, assim, através de Deus usava o profeta Jeremias. Então, o rei Zedequias ele gostava de ouvir Jeremias falar da parte de Deus. Mas só ouvir não é bastante, irmãos. Só ouvir não é bastante. A gente ir na igreja, sentar e ouvir a palavra é muito bom, mas só ouvir não é o bastante. Nós temos que praticar. O rei Zedequias ouviu, mas não obedeceu. E por isso foi derrotado pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. Depois vocês podem ver esse relato lá no livro de Jeremias, capítulo 38, 39. E aí ele foi derrotado, e não só derrotado, foi prisionado, ele e todo o povo de Judá. E olha o que aconteceu. Nos capítulos de Jeremias 39, 6 e 7, a gente vai ver algumas coisas aqui que aconteceu com o rei Zedequias, por ele não ter obedecido a palavra de Deus através do profeta Jeremias. A palavra diz que depois que eles prenderam o rei Zedequias e todo o povo, que ele foi preso, então a gente aprende alguma coisa. Quando a gente não obedece a palavra de Deus, a gente acaba sendo aprisionado por coisas que nos afastam de Deus. E quantas coisas tem por aí que pode nos prender se nós não obedecer a palavra de Deus. Lá no texto também fala que eles feriram os olhos do rei Zedequias. Ou seja, quando nós não obedecemos a palavra de Deus, nós ficamos cegos espiritualmente. Eles feriram e o rei Zedequias ficou cego porque não obedeceu a palavra de Deus. E espiritualmente falando, nós também podemos ficar cegos espiritualmente. E é triste uma pessoa que conhece a verdade, conhece a palavra, já foi um grande homem, já foi uma grande mulher de Deus, mas em determinado momento deixou de obedecer a palavra. E a gente vê que essa pessoa toma decisões erradas, essa pessoa tudo que faz não prospera, então espiritualmente está cega. E é triste. Outra coisa que aconteceu com o rei Zedequias, por ele não ter obedecido a palavra de Deus, foi que eles mataram os filhos do rei Zedequias. E o rei Zedequias, assim como todos os pais, claro que tem sonho para os filhos. Com certeza o rei Zedequias pensava, este meu filho vai ser rei no meu lugar, este outro vai ser líder do exército. Então, ele tinha sonho para os filhos deles, assim como todos os pais têm sonho para os filhos. Só que por ele não ter desobedecido, por ele ter desobedecido a palavra de Deus, eles mataram os sonhos do rei Zedequias. E assim somos nós. Se nós não obedecermos a palavra de Deus, corremos o risco de matar os nossos sonhos. Corremos o risco de nossos sonhos não ser concretizados. É claro que todos nós temos sonho, todos nós temos algo a conquistar, e com certeza Deus tem o melhor para cada um de nós, mas se nós desobedecer a palavra de Deus, trilhar o caminho da desobediência, dificilmente nós vamos alcançar aquilo que sonhamos. E qual é o risco de o sonho ser morto? Amém? Se o rei Zedequias tivesse obedecido a palavra de Deus, talvez teria sido poupado de tudo aquilo que aconteceu com ele. Nós precisamos ouvir e obedecer a palavra de Deus. Amém? A Bíblia, a Escritura Sagrada, ela tem muitos exemplos de personagens bíblicos, de homens, mulheres de Deus, que por ter sido obediente a Deus, eles alcançaram muitas vitórias,
teve várias conquistas, outros foram grandemente usados por Deus, e todos eles pessoas comuns, mas a obediência o tornaram grandes homens e mulheres de Deus, e até hoje nós falamos deles, por causa da obediência. Por exemplo, Josué, que era uma pessoa normal, quando inicia ali o trajeto do povo do Israel do Egito, antes da travessia do Mar Vermelho, fala de Josué, era um rapaz, mas por ele ter sido obediente a Deus, ele se tornou um grande líder a ponto de substituir Moisés, que foi o maior pastor que já existiu. José era um jovem qualquer, mas por ele ter sido obediente a Deus, se tornou governador do Egito. Irmãos, a obediência nos leva a mais próximo de Deus. A obediência nos torna a sermos mais cheios de Deus, e quanto mais cheio de Deus, quanto mais próximo de Deus, pode ter certeza que coisas boas virão. Amém? É claro que o nosso maior exemplo de obediência é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra como homem, passou por dificuldades, passou por problemas, assim como nós passamos no nosso dia a dia. Nós enfrentamos problemas, e Jesus, quando desceu aqui na terra como homem, ele passou por esses problemas, passou por dificuldade, mas ele se mostrou obediente ao Senhor. Lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 8, diz assim, Filipenses 2:8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Ou seja, Jesus, quando desceu aqui, ele obedeceu, e obedeceu até a morte. Irmãos, a obediência deve estar em nosso coração, a obediência deve fazer parte da nossa vida. Eu torno a dizer, nós precisamos ter atitudes louváveis, e uma dessas atitudes é a obediência. Outra vez digo que o reino de Deus, ele tem os princípios, e um desses princípios é a obediência. Amém? O próprio Filho de Deus, que pode todas as coisas, ele declarou que ele de si mesmo não podia fazer nada, ou seja, tudo que Jesus fazia era a obediência ao Pai Celestial. Amém? Nós precisamos enfrentar, entender e aceitar que somos dependentes de Deus. Obedecer a tua palavra, precisamos obedecer a Deus a todo instante. Isso se quisermos ser bem-sucedidos e se quisermos alcançar a nossa vitória, esse é um grande passo, a obediência. Amém, irmãos? Tornando a falar aqui dos personagens bíblicos que eram pessoas comuns e se tornaram grandes homens e grandes mulheres de Deus, alcançaram grandes vitórias, foram grandemente usados por Deus. Eu deixei alguns exemplos aqui, como por exemplo Noé, que se tornou um verdadeiro engenheiro naval pela obediência e foi salvo do dilúvio juntamente com a sua família. Gideão, com 300 homens, venceram milhares de homens pela obediência. Também pela obediência, Neemias de Garçom se tornou um grande líder em Israel. Outro Davi, de pastor de ovelha, mas pela obediência se tornou rei de Israel e o homem segundo o coração de Deus. O apóstolo Pedro, de pescador, se tornou um grande pregador, e a palavra diz que a sombra de Pedro curava as pessoas. Então, quantas coisas aconteceram na vida de pessoas comuns, que eram comuns, mas se tornaram pessoas especiais porque foram obedientes a Deus, obediente à palavra de Deus. Amém? Steve Gallagher escreveu em seu livro Humildade, escreveu assim, numa frase, diz assim: a ovelha rebelde é machucada pela cerca, enquanto que a ovelha obediente desconhece essas dores. A minha oração é que todos nós sejamos
obediente à palavra de Deus, que sejamos ovelha obediente a Deus, obediente aos nossos líderes na igreja, obediente ao nosso pastor. Essa é a nossa oração, essa deve ser o nosso, que deve estar em nosso coração, obedecer à palavra de Deus. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada pessoa que vai ouvir esta mensagem, que Deus possa nos dê sabedoria para que nós sejamos praticante da palavra, não somente ouvinte, e que o nosso grande amigo Espírito Santo de Deus venha nos ajudar todos os dias, no dia a dia, a ser mais obediente a Deus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus abençoe grandemente a sua casa, seu trabalho, o seu ministério. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e com o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, não somente hoje, mas todos os dias. Amém e amém. E graças a Deus.